Hoje o episódio é sobre matemática. Eu preciso mesmo ser um expert, um gênio da matemática para ser programador? Para responder essa pergunta, primeiro eu vou dar 3 exemplos de áreas, são 3 cenários onde você precisaria sim de matemática, para a gente ser um pouco honesto, né? Vamos lá. O primeiro exemplo vamos supor que você trabalha numa equipe de jogos. Não qualquer jogo, você trabalha na equipe do Angry Birds, que é um jogo de celular onde você arremessa passarinhos, né? Você pode escolher um passarinho e arremessar ele. Só que cada passarinho tem um peso diferente, umas características diferentes, então ele pode chegar mais longe ou não no seu arremesso. E se eu não me engano, o objetivo é arremessar mais longe. Vamos supor que você trabalhando lá, você precisaria sim de saber bastante matemática. Ou pelo menos saber um pouco de física mecânica, porque tudo envolvido nessa programação, na verdade, tem muito da teoria de lançamento de projéteis, né? Que a gente aprende na física do ensino médio ou até do ensino superior. O segundo exemplo é se você precisar trabalhar com inteligência artificial, que é a nova onda do imperador, né? A nova moda. Todo mundo só fala de inteligência artificial. Mas vamos supor que você trabalhe no YouTube. Não sendo youtuber, mas vamos supor que você trabalhe criando os produtos, criando os algoritmos e programas do YouTube. E você trabalha num time de recomendação. O que esse time faz? Ele cria algoritmos que recomendam vídeos para você. Quando você entra na home do YouTube, você vê vários vídeos lá que são de canais que você nem segue. Mas o YouTube, o algoritmo de recomendação, acredita que esses vídeos são vídeos potenciais para você, são vídeos que você pode se interessar. E como que ele faz isso? Ele faz isso baseado no seu histórico de interação no próprio YouTube. Por isso que a gente fica aqui, os YouTubers, ficam aqui suplicando para você dar like e se inscrever no canal e comentar também. Por quê? Porque isso é bom para você, porque o algoritmo de recomendação entende. Se você gostou desse meu conteúdo, você gosta provavelmente de conteúdos de programação e ele vai te recomendar outros canais e outros vídeos sobre programação. E isso é bom para o YouTuber também, porque outra pessoa vai ser recomendada pelo mesmo assunto de programação. Se você trabalha nessa equipe, provavelmente você vai ter que lidar com algoritmos com modelos matemáticos e algumas coisas um pouquinho mais profundas na matemática. O terceiro exemplo de situação que você pode precisar de matemática é se você trabalha num aplicativo de transporte, tipo Uber. Eu trabalhei 2 anos e meio num desses aplicativos no Brasil, a EasyTaxi, e lá a gente tinha vários times e um deles era responsável por gerenciar as localizações e chamadas de pedidos. Só para dar um overview, né? Quando você está usando um desses aplicativos, um passageiro pede um carro e o algoritmo precisa decidir, baseado na localização do passageiro, quais motoristas ou qual o melhor motorista para aceitar essa corrida. Porque não adianta eu pedir um carro aqui e em outra cidade o motorista ser escolhido ou aparecer para ele essa corrida. Ele vai demorar 1000 anos para chegar aqui. Então o algoritmo tem que fazer alguns cálculos para decidir qual o melhor motorista. E ele pode usar várias estratégias, né? Ele pode fazer uma simples distância de 2 pontos, mas se ele fizer essas distâncias de 2 pontos e não considerar as ruas, por exemplo, pode ser que seja um algoritmo falho. Outro exemplo vamos supor que você esteja numa avenida muito grande, tipo lá em São Paulo tem a Avenida Paulista. Você está de um lado da rua e o táxi está parado do outro lado da rua. Quando o passageiro pede o carro, se tocar para esse motorista, não quer dizer que ele vai chegar mais rápido, mesmo estando muito perto do passageiro. Por quê? Porque talvez ele tenha que ir muito longe para dar um retorno, né? Eu esqueci como se fala isso. Mas para retornar e ir para outra faixa, né? Para outro sentido da pista. Então, tem várias coisas envolvidas em algoritmos de escolha, né, de motoristas. Antes de dar exemplos de situações onde você não precisa de muita matemática, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque essa semana a gente está bombando de conteúdo. Bom, agora eu vou dar 3 exemplos onde você não precisa de matemática, não precisa de tanta matemática para ser
Um programador. O primeiro exemplo também é o YouTube. Vamos supor que você trabalha no YouTube, mas trabalha em outra equipe. A equipe de comentários. A equipe de comentários provavelmente cria programas, algoritmos que permitem as pessoas a comentar nos vídeos, curtir os comentários, comentar os próprios comentários, moderar esses comentários, né? Se tiver alguma coisa ofensiva para alguém, permitir que o comentário saia do ar ou seja removido. E nessa área você não precisa de muita matemática. Na verdade, você precisa de um conhecimento do que a gente chama de CRUD na computação. Eu acho que faz muito sentido a gente fazer um vídeo especial sobre isso, mas fazendo um resumo claro, um CRUD é quando você dá possibilidade para um usuário que está usando o seu programa adicionar um dado, editá-lo, removê-lo e ver esse dado. O segundo exemplo, a gente vai voltar lá para a EasyTaxi ou para o seu aplicativo de transporte urbano. Vamos supor que você trabalha no time de pagamentos da EasyTaxi. Ok, time de pagamentos precisa ser um gênio da matemática. Se você for bom em matemática, sim, vai te ajudar bastante. Mas, sinceramente, se você está no time de pagamentos, você vai ter muito trabalho sobre integrar o seu programa com outros programas. Por exemplo, com programas de cartão de crédito. Para você conseguir cobrar um usuário usando bandeiras de cartão de crédito. E assim, você vai ter que ter um conhecimento sim de matemática, mas o máximo que você vai precisar, ou o mais frequente, é você fazer contas de aritmética básica, ou seja, como que eu chego no valor que eu preciso cobrar ao meu cliente. E aí, geralmente, isso é uma adição, subtração, não é uma alta inteligência artificial. Terceiro cenário onde você trabalha como programador, mas não precisa tanto de matemática assim, é, por exemplo, se você trabalha no time do Twitter e você está numa equipe que é responsável sobre as contas dos usuários. Que tipo de ferramenta, que tipo de programa você ia ter que criar para eles? Bom, programas para upload de imagem, para o cadastro em si do usuário. Você ia ter que fazer algumas validações para não permitir que, se um usuário... Aqui em português, utilizador. Se um usuário já cadastrou uma conta com um QS programador, então não posso permitir que outro usuário cadastre também. Então você ia lidar muito com CRUDs novamente. E dificilmente ia ter que ter um conhecimento muito grande de matemática. E sinceramente, muitos projetos do mundo usam CRUD e usam coisas que não necessitam de um conhecimento tão grande assim de matemática. Então, calma, relaxa, não entre em pânico. Nós temos outro vídeo aqui dessa série que a gente está fazendo que responde à pergunta do quão importante é a faculdade para os programadores. Está passando aqui no card agora, estou muito blogueirinho hoje. A verdade é que dependendo do curso que você faz, você vai passar por muita matemática. Eu achava que eu era bom em matemática até eu entrar na universidade. A primeira prova de geometria analítica foi o desastre da minha vida. Mas depois que eu me formei, o contato que eu tive com a matemática foi bem longe daquele da universidade, né? A universidade exigia X e o mercado exige muito menos que isso. Mas eu não quero ser... eu quero ser honesto com vocês, né? A matemática é importante sim na programação. Até porque a ciência da computação já foi considerada uma sub-área da matemática. Então seria meio injusto eu falar que as coisas são muito separadas. Então eu vou te dar alguns exemplos de coisas que... talvez os pontos mais importantes que você vai ter que usar matemática no dia a dia. O primeiro eu já falei, que é a matemática aritmética básica. Ou seja, você vai precisar lidar com números inteiros e números fracionários. E vai precisar saber fazer operações com esses números. Soma, adição, multiplicação, divisão. E vai precisar saber também a precedência de operadores, né? Se você tem uma fórmula onde você tem mais e multiplicação, soma e multiplicação, qual que você resolve primeiro? Mas, se você não sabe isso, em meia hora você consegue estudar também e ficar preparado para utilizar. A segunda coisa que é muito comum é a lógica. A lógica, ou raciocínio lógico, assim como eu já falei em um dos vídeos aqui do canal, nossa, eu já estou linkando tudo. Assim como eu já falei aqui nos vídeos do canal, é uma sub-área da matemática, mas é uma matemática bem diferente daquela que a gente está acostumado.
então também não tem muito estresse relacionado a isso. Mas sim, a lógica é importante, muito importante para um programador, e ela é considerada sub-área da matemática. Ufa, muita informação, né? Falamos muito. Mas a gente pode concluir que existem cenários onde você precisa sim de muita matemática e existem cenários que você precisa menos, bem menos. Se você fizer uma graduação onde tem muita matemática, isso vai te abrir portas para você conseguir os empregos que precisam de matemática. Mas se você não fizer um curso ou não se dá tão bem assim com o cálculo, tudo bem, porque tem muita vaga no mundo que você não precisa ser um gênio da matemática para alcançar essas vagas. Você vai precisar de outros conhecimentos. Mas uma matemática super teórica você não vai precisar. E você, discorda de mim ou concorda? Deixa aqui nos comentários se você já teve alguma dificuldade em aprender programação por causa da matemática. Se você já trabalha na área, deixa aí um comentário falando se você já passou por alguma experiência onde sim, você precisava bastante de matemática e ficou devendo. Teve que estudar matemática antes de fazer o programa. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, no Twitter, que é SProgramador, e no Facebook, Quero Ser Programador, e se inscrever no canal. E deixar um like também, porque agora você sabe por que isso é tão importante. Então, deixa um like aqui. A gente se vê no próximo vídeo, que talvez seja amanhã, por causa da nossa nova série, né? Então, tchau!